Olá, meus queridos irmãos e irmãs, estamos aqui mais uma segunda-feira na Escola Bíblica Semanal do Instituto do Centro Apologético Cristão de Pesquisas. Estou retornando aí em função das escalas, então a parte de heresias da Cristologia ficou a meu encargo e hoje falaremos uma primeira abordagem a respeito dessas heresias. O pastor João Flávio Martinez esgotou a temática da doutrina de Cristo, a Cristologia, apontando ali várias questões referentes à divindade, à humanidade, os questionamentos existentes. E hoje eu vou trazer aqui a base que se opõe às heresias que foram criadas ao longo da história da igreja, que se puseram contra aquilo que foi ensinado pelo pastor Martinez, ou seja, que se colocaram contra as doutrinas bíblicas referentes a Cristo, sejam a sua humanidade, sejam a sua divindade, ou sejam a ambas situações. Essa parte da aula nós não temos no livro que nós indicamos, que é o livro do Meyer Pearman, está aqui, Conhecendo as Doutrinas da Bíblia. Nós estamos seguindo basicamente a sequência temática desta obra. Eu recomendo também, já citei em outras aulas, o livro do próprio autor, Através da Bíblia, livro por livro, muito bom esse aqui, tá? E também na aula de hoje eu trago um material de um grande teólogo espanhol, Francisco Cuevas. Ele tem esse material, então, para essa aula 20 e 21, é um material que foi traduzido por mim. Nós não temos o Francisco Cuevas traduzido aqui para o português. E também este livro que eu recomendo para vocês, que tem uma questão muito interessante da escola de Alexandria e da escola de Antioquia a respeito da união hipostática, que é essa união natureza e espiritualidade de Cristo, o vida espiritual e vida humana de Cristo. Então esse livro aqui também é um livro extremamente importante, muito de boa, fácil leitura, que você pode agregar aí à sua biblioteca para fazer os seus estudos referentes à Palavra de Deus. E como você pode ver no slide, eu quero trazer aqui, antes da gente entrar na temática dessa parte 1 das heresias da Cristologia, 4 aspectos importantes a respeito do que é a nossa escola. Quais são os objetivos da escola? Essa escola semanal foi criada com o único objetivo de ensinar a doutrina, de ensinar a teologia de uma maneira ampla, democrática, acessível. Você acessa a playlist pelo canal do CACP, você encontra as aulas todas numa sequência bem elaborada, como eu já apontei. Obviamente que nós agregamos diversos assuntos, conteúdos de outros livros, de outros teólogos, Nem tudo que o Meyer aponta também a gente está 100% alinhado, então a gente vai estruturando uma visão bem própria a respeito de cada temática, de cada ensino que é trazido para vocês aqui. Então o objetivo da escola bíblica semanal é uma escola bíblica voltada para crentes, voltada para irmãos de fé, pessoas que querem crescer no conhecimento do Senhor Jesus, querem crescer quanto aos aspectos teológicos. Nós não temos o foco aqui de combater nenhum tipo de heresia. Então, muitas vezes, pessoas ligadas a seitas, vêm assistir às nossas aulas e ficam fazendo verdadeiras apurrinhações, ficam ali fazendo citações que não tem nada a ver com o conteúdo que é ensinado. O conteúdo que é ensinado é para crente. Então, se alguém tiver dúvida, tem que ser um crente. Dúvida em relação ao que foi ensinado. Ninguém está aqui para combater essa ou aquela seita ou aquela heresia. Aqui o foco da escola, tanto que tem a playlist específica, Escola Bíblica Semanal do CCP, é a escola bíblica. Não é uma escola especificamente heresiológica. Por exemplo, teremos lá na frente, ao longo dessa nossa estrutura temática, a parte de seitas e heresias. Ali sim o foco vai ser esse. Então muitas vezes pessoas inconvenientes, hoje é comum falar em haters, entram na aula da escola bíblica para ficar nos apurriando. Então eu peço encarecidamente, se você é essa pessoa, você não é convidado nosso. Os convidados da escola bíblica semanal são irmãos de fé, são crentes que querem crescer, querem aprender mais no Senhor, tá bom? Então, as temáticas são as temáticas estritamente bíblicas.
nós focamos aquilo que nós acreditamos, por isso que é fé. Então nós não temos o objetivo de confrontar teses científicas de ninguém, teorias humanistas de ninguém. O nosso foco aqui é a doutrina, é a teologia. Por isso que nós baseamos toda a nossa estrutura em um teólogo americano, um teólogo pentecostal americano, chamado Meyer Pearman, né? Eu já mostrei o livro para vocês e buscamos também outros teólogos para complementar aquilo que é passado aqui. Então, que fique bem claro isso. Ninguém está aqui para querer ser melhor do que ninguém ou ficar recebendo críticas nesse contexto da escola bíblica, tá bom? Então nós não... O professor Martinez sempre enfatiza isso. Nós queremos, de fato, brigar pela verdade, fazer sem precisarmos de comportamentos para ganharmos like, para ganharmos aderência das pessoas, nada disso. Então, por gentileza, né? Nós tivemos umas 2 aulas anteriores aí, uma pessoa que ficava entrando e criticando os outros alunos, dando opiniões que não tinham nada a ver com a temática. Muito bem, os professores, vocês conhecem bem, sou eu um dos professores, professor Martinez, somos pessoas talvez as não melhores preparadas, não sei, porque por esse Brasil afora tem muita gente que entende de grego, de hebraico, embora isso não seja o principal em relação à teologia, mas nós somos pessoas capacitadas para isso, com diversas especializações em diversas áreas, em diversas temáticas. Então eu acredito que vocês também estão muito bem aí de professores. E a participação de vocês, que nós pedimos, nós enfatizamos sempre, é que vocês possam interagir, possam participar, possam estar junto e ao mesmo tempo divulgar esse trabalho, né? Manda o link da playlist, convide outras pessoas para comparecer toda segunda-feira às 20 horas. Essas aulas elas são gravadas e depois colocadas ao vivo às 20 horas das segundas-feiras. Nós temos um projeto de esporadicamente algumas aulas transformarmos numa live para interagir com aqueles nossos alunos para fazer a tirada de dúvidas. Muito bem, então aqui relembrando essa imagem que eu sempre trago, não tem nada a ver com comunismo, é nos libertando das correntes, né? O ensino doutrinário te liberta das heresias, dos enganos, dos ensinos enganosos que temos no meio da igreja. Então, a ideia da escola é essa, trazer essa possibilidade para que você se liberte dos enganos. Vamos então aqui introduzir a nossa temática, as heresias relacionadas ao ensino da cristologia. Então, erros graves, né? Erros pesados, erros que são assim, digamos, imperdoáveis, porque muitas vezes alguns erros você até aceita, porque eles não alteram a doutrina da salvação, não alteram as bases do cristianismo, mas tem erros que são graves, que atravessam aquela linha de fronteira entre o que deve ser ligado à salvação e o que não deve ser ligado à salvação, ou que importam em salvação. Então, erros graves, são heresias que se relacionam com o estudo de Cristo, a cristologia, que é o que você viu nas últimas 4 aulas. Então, vejam bem, nós temos heresias que vão apontar contra a divindade e a humanidade de Cristo. Ao mesmo tempo, vamos apontar aqui 4 heresias ligadas a essa classe. Teremos heresias contra a divindade, falaremos de 2, se eu não me engano. Depois, heresias contra a humanidade e heresias contra a união hipostática. Essa palavra parece uma palavra chique, união hipostática, nada mais é do que essa união quando Cristo, o verbo, se faz carne, o professor Martinez já explicou, e há essa união do espiritual, do verbo no carnal, na matéria, na humanidade. Então essa união humano e divino que ocorre, esse fenômeno que ocorre com o Senhor Jesus Cristo, nós chamamos de união hipostática. Então nós temos heresias também contra essa doutrina da união hipostática. Então vamos lá. Quais são as 4 primeiras heresias que nós veremos hoje nessa aula? Depois veremos mais 2 contra a divindade. Ebionismo, tá? Serintianismo, depois nós vamos ver uma a uma. Docetismo e arianismo. Os seguidores do ebionismo eram os ebionitas. Os seguidores do serintianismo, os serintianitas.
docetismo eram os chamados docetas e os arianistas, né, ou os arianos do arianismo. Nós veremos agora em detalhes cada uma dessas crenças primitivas, seitas primitivas. Vamos então estudar o ebionismo. O que veio a ser o ebionismo logo no primeiro século da igreja cristã? Então era uma crença primitiva. Fala primitiva porque conviveu juntamente com os irmãos daquela igreja do primeiro século, do segundo século. Esse pessoal, eles basicamente, não dá para fazer muito essa ligação, mas quando você tem hoje, vou dar um exemplo aqui, cristãos, né, pessoas cristãs se voltando a práticas judaicas, a práticas hebraístas, é meio que uma coisa, a pessoa fala, estão inventando, não estão inventando. Quando nós falamos de seitas, heresias, irmãos, você não está inventando nada. Alguém lá atrás já tinha tido já tinha pensado alguma coisa parecida. As heresias, elas são muito repetidas, é um ciclo na história, né? Passa, alguém combate, depois ela volta. Pena que é um círculo ruim, não virtuoso. Então, o ebionismo foi uma crença primitiva, que está aqui, ó. Ele referia a diversos movimentos de cristãos no começo da igreja, né, de origem judaica, e que surgiram a partir do segundo século, do ano 100. Então, vejam, eram cristãos, né? O Tertuliano escreve contra eles, Clemente escreve contra eles. Aqui é interessante a palavra do ebionismo, pobres, né? Ela significa pobres. Então, aqueles primeiros cristãos que tinham origem hebraica, que eram judeus, que criaram essa seita. O que se tem sobre os ebionitas foi escrito em breves menções pelos autores patrísticos, ou seja, pelos pais da igreja, né? Aqueles que ou combateram ou escreveram ensinando a igreja a respeito dos ebionitas, colocaram no papel, né, no papiro, o que era esse movimento, que entendiam que eram grupos heréticos judaizantes. Na verdade, nós vamos ver mais à frente aí, os ebionitas não acreditavam na igreja de Paulo, que diz que Paulo foi um farsante. Então, aquela briga que nós temos em Gálatas, quando Paulo volta para Galácia e vê que a igreja voltava a práticas judaicas e Paulo repreende, é meio que aquela semente dos ebionitas ali, tá? Segundo os ebionitas, Cristo era o que? Um mero homem. O professor Martinez falou muito disso. Várias seitas que dizem isso. Sobre quem o Espírito de Deus desceu no batismo, a fim de equipá-lo para a sua obra, mas o abandonou no Calvário. Então é como se fosse um homem como eu e você, que o Espírito de Deus vem, capacita para uma obra, vai e faz. Só que não, nós sabemos que não. O próprio Cristo tomou forma humana. Quando Maria concebeu, ela concebeu pelo Espírito Santo. Cristo se fez carne. O Espírito de Cristo se tornou carne. Aquele Cristo humano era o próprio Cristo, a segunda pessoa da Trindade, materializada como um ser humano. Então nós entendemos que ele era divino desde o nascimento. Ele era divino desde o momento que ele nasceu. Então, você observa que é uma doutrina completamente fora aí da palavra. A refutação que nós temos é que Jesus Cristo sempre foi homem e foi divino. Ele como homem, ele era divino e era humano. Irineu de Leão, Eusébio e Epifânio, pais aí da igreja, escreveram que os ebionitas usavam somente um evangelho. Na verdade, era um livro apócrifo, né? Eles chamavam de Evangelho de Mateus, que não é o Evangelho de Mateus que nós temos nas escrituras hoje, tá? Ele era escrito em hebraico. Então eles voltaram às práticas antigas, né? Só que eram pessoas que haviam se convertido na igreja cristã, na igreja primitiva. No século XVIII, o erudito bíblico John Gabler formulou a hipótese de que havia tensões entre duas supostas vertentes cristãs no período do Novo Testamento. O cristianismo pró-gentil de Paulo e o cristianismo pró-judaico de Pedro. Esse cristianismo pró-judaico de Pedro é que foi a origem dos ebionitas ou do ebionismo. Vejam que eu já falei, aquela tensão lá da Galácia é muito parecida com essa tensão identificada por John Gabler. Essa hipótese desse conflito, né, entre cristãos, entre um pró-Paulo e pró-Pedro, né, pró-judeus e pró-cristãos, foi encampada em massa por críticos do cristianismo, né? Esse Edward Gibbon, que foi um protestante que depois virou católico, um britânico, viveu nos anos 1700, e mais recentemente Ryan Maccobi, anos 1900, também outro britânico.
para os quais o cristianismo tinha sido inventado por Paulo, enquanto os ebionitas teriam sido seus originais, os originais seguidores de Cristo, o Messias. Mas o Messias tendo sido apenas um profeta humano. Olha aí outro contexto de seitas, né, de heresias. Por exemplo, quando você vai estudar o Islã, Jesus era um profeta humano. Quando você vai estudar o jeovismo, Jesus era um Deus, só que menor que o Deus Pai. Então vejam como que essas pinceladas de heresias sempre aconteceram. Alguém falar, fulano teve uma revelação agora que é importante em Jerusalém uma vez por mês. Isso é papo furado, isso aí era o ebionismo. Então já aconteceu na história, a coisa ela se repete. É por isso que nós temos que estudar, conhecer, para saber pontuar, para saber dizer que não é invenção do fulano. Né? Contudo, tais teorias não são consideradas pela historiografia teológica, obviamente, acadêmica. Atualmente, diversos religiosos, movimentos, em maior ou menor grupo, que pretendem restaurar a ideia do ebionismo. Aí eu fiz uma pesquisa na própria internet e achei que existe aqui, ó, em 85, coisa muito recente, né? Não tem 40 anos, né? Vai fazer 40 anos. Esse Shema Phillips fundou a Ebionite Jewish Community, em inglês, né? Após frequentar por certo tempo uma denominação do movimento do nome sagrado, a Assemblies of Yahweh. Ou seja, uma pessoa que teve uma formação cristã, formação protestante, e criou uma comunidade literalmente ebionita. Essa comunidade ela é estritamente monoteísta, então acredita em um só Deus, só que reconhece Jesus como profeta, justo, e diferentemente dos ebionitas históricos, rejeitam qualquer possibilidade de divindade adocionista ou não de Jesus Cristo. O que é essa divindade adocionista? Nós vamos ver lá na frente ainda a questão do adocionismo. Jesus teria sido adotado pelo Deus Pai durante o seu batismo. O Espírito Santo desce, então ele é adotado de fato como filho. Aí nesse momento dessa adoção, ele teria então essa parte divina. Então, os integrantes da Ebionite Jewish Community, eles rejeitam isso. Então eles estão muito mais para um judaísmo ou para um movimento islã. Jesus foi um grande profeta, sem nenhum tipo de conotação divina. Muito bem, vamos agora para o serintianismo, né? A segunda heresia contra a humanidade e a divindade de Cristo. Os serintianos era também uma crença primitiva, uma crença da igreja primitiva. Aqui ela não teve tanta expressão como os ebionitas, mas ela acabou influenciando a igreja, porque é óbvio, toda mentira que você inventa, você influencia o grupo de irmãos, direta ou indiretamente, né? Cerinto, que foi o líder desse movimento, foi um dos grandes líderes do antigo gnosticismo, que foi reconhecido como um heresiarca pelos primeiros cristãos, um herético, devido aos seus ensinamentos sobre Jesus Cristo e às suas interpretações sobre o cristianismo. Ao contrário dos ensinamentos da cristandade ortodoxa, ou seja, daquela cristandade equilibrada que nós temos no texto bíblico, a escola gnóstica de Cerinto seguia a lei judaica, usava o evangelho dos hebreus, negava que o Deus Supremo tinha feito o mundo físico, então não acreditava na criação, e negava a divindade de Jesus Cristo. Os gnósticos, gnoses, quer dizer conhecimento. Mas quando a gente se refere ao movimento gnosticista ou ao gnosticismo, nós nos referimos a um grupo que havia no início da igreja, um grupo filosófico, que ele imaginava que as coisas divinas, as coisas espirituais estariam sempre distantes desse conjunto material, dessa questão da humanidade, dos seres humanos. Então, o Cerinto ele misturou coisas do gnosticismo com o cristianismo e bolou essa crença aí que nós conhecemos por serintianismo, que negava completamente a divindade de Jesus, porque Jesus, na verdade, teria sido um mero homem, porque você não tinha como fazer essa relação, juntar a coisa espiritual com a coisa material. A coisa espiritual está muito acima da coisa terrena. Na interpretação de Cerinto, o Espírito de Cristo veio a Jesus apenas no momento do seu batismo. Olha aqui, ele parece um pouco com os ebionitas, guiando-lhe em todo o seu ministério, mas o abandonou antes da sua crucificação. Isso aqui, muito parecido com os ebionitas. O seu erro também é semelhante aos ebionitas, mas ele se baseia no gnosticismo. Como eu já falei, a gnose
A gnose que como movimento filosófico histórico ou filosófico religioso, sustenta que no plano do ser a matéria é má, embora a moral no plano de ação. Portanto, não poderia haver parceria entre Deus e o homem. Jesus era um ser terreno a quem um espírito superior foi temporariamente associado, é o que eu já tinha dito. Então a gnose como religião, Deus está acima de tudo. Inclusive influenciou muito a religião grega, porque os deuses estavam distantes. Você não consegue, de certo modo, é o que influencia também o Islã, né? Não existe dentro do islamismo essa questão de um relacionamento íntimo do ser humano com o seu Deus criador. O Alá está muito distante. Então, essas eram as características dos serintianos. Os docetas ou docetismo, que é um pouco ao contrário, ele vai contra a natureza divina e humana de Cristo, mas ele enfatiza mais a divina. Vamos observar isso aqui. Também era outra crença primitiva, antecedeu ao gnosticismo. Eles acreditavam que o corpo de Cristo era ilusão, não tinha matéria, né? E que a sua crucificação teria sido apenas aparente, foi algo meio que manipulado visualmente. Por quê? Eles continuando aqui, não existiam docetas como seita, como igreja, era um movimento. Tá? Aqui, ó, Jesus era um espectro, né? Tinha aparência humana, mas não possuía nem carne nem sangue. Nós vemos João dizendo na sua epístola que aquele que nega que Jesus Cristo não veio em carne e sangue é o anticristo, é o espírito do anticristo. Se você parar para pensar, hoje em dia nós temos religiões, obviamente que não estão alinhadas com o texto bíblico, como a LBV, Legião da Boa Vontade, alguns kardecistas, algumas facções da religião espírita, que dizem que Jesus era espírito, que ele não encarnou, né? Ele teria feito uma materialização ali, mas era um espectro. Olha interessante isso, né? Essa palavra espectro, como dando essa ideia de uma forma espiritual, não foi invenção do espiritismo ou do Kardec, digamos assim. É do primeiro e segundo século. Então eu sempre digo isso, a pessoa está inventando uma teoria nova, está copiando de alguém. E todas as vezes que você vai fazer estudos das heresias, você vê que alguém na igreja, lá no comecinho dos pais da igreja, alguém tinha bolado ou dado aquela ideia lá, embora incorreta. Essa doutrina, no entanto, é refutada no Evangelho de João e nas epístolas também, né? Aqui, ó, o verbo se fez carne, então se encarnou, se tornou homem. Autores cristãos posteriores, como Inácio de Antioquia e Irineu de Leão, deram a sua contribuição teológica contra esse pensamento. Em especial o último, o Irineu de Leão, na sua obra Adversus Hereses, ou seja, contra a heresia. Defendeu as ideias principais que contrariavam o docetismo, ou seja, a teologia do cristocentrismo, a recapitulação em Cristo do homem caído em pecado e a união entre a criação, o pecado e a redenção. Então veja, uma doutrina herética que já é combatida também pelos grandes teólogos, pelos pais da igreja, desde o começo. Arianismo. O arianismo ela é um pouco mais falada, as pessoas conhecem mais, porque nós temos muitas religiões que creem nesse Ário, né, que foi o criador do arianismo, era um presbítero, inclusive. Então ela é mais conhecida, mas ela também é enquadrada como uma heresia contra a divindade e a humanidade de Jesus Cristo. Vamos lá então. O arianismo foi a visão cristológica antitrinitária, ou seja, anti a trindade, as três pessoas, sustentada pelos seguidores de Ário, presbítero cristão da Alexandria, nos primeiros tempos da igreja primitiva, que negava a consubstancialidade entre Jesus e Deus Pai, que os igualasse. Opa! Ele coloca uma hierarquia aqui entre o Pai e o Filho. Olha aí, os testemunhos de Jeová pregam isso, que Cristo tem uma inferioridade em relação ao Pai, em relação a Jeová. Jesus, então, seria o quê? Subordinado a Deus Pai, sendo ele, Jesus, não o próprio Deus em si e por si mesmo. Seria um outro Deus, um Deus menor. Segundo Ário, só existe um Deus, e Jesus é seu filho, e não o próprio Deus. Ao mesmo tempo, afirmava que Deus seria um grande e eterno mistério oculto em si mesmo, e que nenhuma criatura conseguiria revelá-lo, visto que ele não pode revelar a si mesmo. Ora, o próprio Jesus, quando disse a Filipe lá no Evangelho de João, quem vê a mim, vê ao Pai. Então, veja que é um texto muito simples, que já quebra toda a estrutura dessa heresia ariana. No que diz respeito especificamente à cristologia,
que é o estudo da doutrina de Cristo, Ário não só negou a plena deidade. O que é a deidade? A plena divindade. As características da deidade, as características de Cristo como sendo Deus, mas negou a integridade da sua natureza humana, dizendo que o verbo havia se juntado a um corpo humano desprovido de alma. Olha que absurdo, o verbo ele se encarnou literalmente. Maria foi engravidada, foi concebida pelo Espírito Santo, e ali estava o verbo, né, como um embrião, virou um bebezinho, nasceu literalmente do corpo de Maria. Né? Então esse Ário, ele vem e diz, não, o verbo ele se juntou a um corpo humano, que não tinha alma, que parece maluquice, mas isso aqui até hoje afeta diversas heresias, substituindo assim o princípio vital, a alma racional da natureza humana do próprio Cristo. Temos assim a pior forma de monofisismo. Nós iremos ver essa heresia lá no final da aula 2, dessa parte de heresias da Cristologia. Correntes atuais arianas ou semi-arianas, Testemunho de Jeová, a Igreja da Unificação, aquela lá da Coreia, né, que está do Reverendo Moon, Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, são os mormons, igrejas unitárias, né, porque elas são cristãs, mas elas não acreditam na Trindade, né, são unitárias, enfim, isso aí nós vamos ver em outras aulas, tá? Agora, duas heresias que nós vamos ver contra a divindade de Cristo. Nós tínhamos visto contra a humanidade e a divindade. Vamos aqui contra a divindade, né? A parte espiritual do Cristo como homem, a divindade, ou seja, a encarnação. Nós temos a primeira delas, que é o monarquianismo. Essa palavra monarquianismo te lembra o quê? Monarca. Essa palavra ela vem do grego, que é o que está acima. Então, vamos entender o que dizia o monarquianismo. Ou monarquismo, como alguns colocam. É algumas vezes chamado, é uma série de crenças que enfatizam a unidade absoluta de Deus. A crença conflita com a doutrina da Trindade. É assim como acontecia com Ário, que vê em Deus uma unidade composta pelo Pai, Filho e Espírito Santo. Os modelos propostos pelo monarquianismo foram rejeitados como heréticos pela Igreja Católica no início da história da Igreja, obviamente. Por isso que é colocado como católica, que é a referência que nós temos para a Igreja daquele período. Vamos aqui, então, verificar dois modelos básicos que havia dentro do monarquianismo. O primeiro, o modalismo ou o sabelianismo. Nós sabemos o que é isso, né? Que Deus teria se manifestado em fases diferentes ao longo da história. Por isso que fala modalismo. Uma vez, no Antigo Testamento, no modo Jeová, Pai, quando vem a terra, modo Filho, depois modo... Então, é como se fosse uma única pessoa se manifestando de modos diferentes. Isso aqui do modalismo está inserido no contexto do monarquianismo. Nós refutamos isso, nós colocamos como uma heresia. A crença foi rotulada de patripacianismo. O que é o patripacianismo? É como se o Deus morresse na cruz, o Deus Pai. Quem morreu na cruz foi o Deus Filho. Então veja que você começa a inventar uma coisinha, uma firulinha aqui, daqui a pouco vira um monstro de heresia. Né? Exatamente, porque Deus Pai teria sofrido na cruz, e a gente sabe que foi o Deus Filho. E o adocionismo, outra linha do monarquianismo. Né? Eu já expliquei o que é o adocionismo. Deus é um ser superior a tudo e completamente indivisível, defende a ideia de que o Filho não foi coeterno com o Pai, mas que foi revestido de Deus, foi adotado para os seus planos. Existem diferentes versões do adocionismo. Né? Uma delas é que Jesus foi adotado no batismo. Está aqui, ó. Divergem quanto à hora da adoção. O outros colocam que ele foi adotado na sua ascensão. Um antigo expoente dessa crença foi um comerciante, né, chamado Teódoto de Bizâncio, viveu no ano 160 aproximadamente, 150, 160 depois de Cristo, que acabou sendo excomungado da igreja porque ele tinha uma influência muito grande, levando essa heresia aí, pregando essa heresia para os cristãos da época. Outra heresia contra a divindade de Cristo é o socianismo. Essa é mais recente, é mais moderna. Era um teólogo italiano que depois ele se firmou na Polônia. Né? Aqui, ó, o socianismo ou socianianismo resume as crenças dos socianos, seguidores de Fausto Socini, um teólogo italiano, faleceu na Polônia.
Essa crença, ela é antitrinitária e considera que em Deus há uma única pessoa e que Jesus de Nazaré era um homem. Eles criaram o catecismo chamado Jacobiano, é o catecismo que contém as doutrinas socianistas. Então vejam, Jesus não era o Deus encarnado, Jesus era apenas um homem, e que Deus não havia a questão das três pessoas. Outra heresia contra a divindade de Cristo, porque separa Cristo da Trindade. Cristo ele não faria parte da Trindade. Na verdade, não da Trindade, porque ela é antitrinitária, ela é unicista, né, ou unitária. E ainda, fechando aqui as heresias contra a divindade de Cristo, nós temos o modernismo. O modernismo já é algo mais recente, dos anos 1700 para cá. É uma filosofia, mas que ela influenciou o meio teológico, e aí nós temos hoje o modernismo teológico. Existem expoentes dessa doutrina. Ela tem três ramificações, que é o racionalismo, o sentimentalismo e o existencialismo. E essas três, de um modo direto, confrontam com a divindade de Cristo Jesus, confrontam com a questão da doutrina da união hipostática de Cristo. Então é importante nós entendermos para que nós possamos refutá-la. Então vamos lá, existem dois pontos principais referentes à teoria modernista. A primeira, Jesus Cristo foi um homem como todos os demais, embora aos poucos ele fosse adquirindo progressivamente a persuasão, a sensação, o conhecimento de que Deus estava realizando a sua obra nele. Isso não é verdade. A gente sabe que desde a sua manifestação, Jesus Cristo já sabia que ele era o Deus Filho encarnado. Desde o começo, o Pai estava com ele, quando com 12 anos ele está lá no templo ensinando os religiosos. Então vejam que, olha que é uma coisa meio sofismática, né? Parece uma verdade, mas você sabe que é uma mentira. E a outra base do modernismo, Jesus histórico, ele é aceito pela crítica racionalista, que são... o racionalismo é uma escola filosófica. É uma pessoa muito diferente do Cristo da fé, aquele que teria sido inventado pela fé cristã, pelos irmãos da igreja primitiva. Então eles criam aqui um Jesus histórico. E isso hoje tem sido pernicioso para a igreja. Muitos teólogos abandonam a fé e se tornam modernistas, muitas vezes para justificar os seus próprios pecados. Não querem buscar o arrependimento, então se apoiam, se escoram nesse tipo de ensinamento. Muitos dos pais do modernismo teológico, isso hoje aqui, ó, como Paul Tillich e Karl Barth, o Karl Barth tem livros interessantes aí. O pessoal estuda esse teólogo, mas eles são pais do modernismo, eles foram adúlteros, está aqui, ó. A história mostra isso. Algumas das denominações modernistas têm usado até mesmo pornografia no seu ensino. Por exemplo, em 1988, então muito recente, uma comunicação da Igreja Metodista Unida emitiu uma declaração sobre o erotismo, aprovando a sexualidade explícita na pornografia, considerando-a como não violenta ou coerciva. Como vemos, os modernistas estão na vanguarda na aceitação da homossexualidade dentro das suas igrejas. Então nós precisamos combater. Combater como? Pelo ensino. Combater como? Pela escola bíblica. Combater pela refutação doutrinária. Não é combater de matá-lo, brigar, enfrentar pela violência, mas sim pelo combate das ideias, pelo combate da teologia. Muito bem. Os fatores que se juntaram para formar o modernismo teológico, contrariando a cristologia, contrariando a divindade de Jesus Cristo. São três fatores. O primeiro deles, o racionalismo. É uma teoria filosófica, é uma doutrina filosófica. Quando eu falo em racionalismo, estou falando de uma corrente filosófica. O racionalismo ele estabelece a razão humana como o único árbitro para discernir o misterioso. O que não entendemos, hoje, uma hora a ciência vai descobrir. Isso é o que diz o racionalismo. E distingue o misterioso, aquilo que eu não conheço, do normal. Aquilo que todos veem e entendem. Contra o racionalismo, o crente deve afirmar a necessidade da fé como a única maneira de dar o salto qualitativo no plano natural da razão. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós não podemos ser racionalistas. E por que o racionalismo é contra a divindade de Cristo? Porque ele separa. O Cristo, ele se torna um Cristo histórico. Não existe a figura de Cristo. Na verdade, os modernistas eles negam até a existência do Messias. Mas nós não podemos entrar por esse caminho. Então, quando o racionalista vem com essa ideia de que tudo se fundamenta pela razão, aquilo que eu não sei um dia será explicado, você refuta, porque você, como crente, você
crê, você exerce a sua fé. O sentimentalismo, que é outra corrente que forma o modernismo, ao sustentar que a única forma de compreender o religioso é o caminho subjetivo, é o encontro emocional com o Deus desconhecido. Ele defende isso, eu tenho que ser sentimental, eu tenho que ter um caminho de introspecção para buscar um Deus desconhecido. Eu não aceito um caminho objetivo. Ele quer dizer o seguinte, quando eu prego cristianismo, eu prego a experiência. Você vai ter uma experiência sensorial de sentir, mas você vai se apoiar também em fatos históricos. O Jesus aconteceu, o Jesus ressuscitou, a igreja primitiva foi verdadeira. Você tem diversos contextos ao longo da história que comprovam aquilo que consta na Bíblia, no trecho sagrado. Então, veja, eu não vou me deter apenas em uma experiência ou apenas uma coisa subjetiva. Contra isso, nós devemos sustentar que a comunidade primitiva da igreja, como o apóstolo Paulo, por exemplo, baseou sua fé não em fantasias nem em alucinações de uma autossugestão coletiva, um transe coletivo, mas em fatos. Ele dizia, diligentemente atestados. Paulo sempre se preocupou em mostrar que as coisas ligadas à ressurreição, que as coisas ligadas à igreja, que as coisas ligadas ao dia que o Espírito Santo desceu, por exemplo, foram comprovadas, foram vistas por diversas pessoas. Então, nós combatemos o sentimentalismo. Por quê? Porque o sentimentalismo vai nos ensinar que não há necessidade de você vai apenas de crer num Cristo, num ser supremo. Você vai buscar a sua experiência e está tudo bem. E com isso, você acaba justificando outras religiões e não as considerando como heréticas ou como seitas. E finalmente, ainda dentro, como uma corrente do modernismo, o existencialismo, que é outra teoria filosófica. Se você pesquisar, você vai encontrar diversos filósofos. Aquele Jean-Paul Sartre, o francês, ele foi existencialista. Então, o que diz a teoria do existencialismo? Ele coloca na zona do desconhecido, naquela zona que ninguém vai descobrir nunca, tudo o que transcende os dados de uma experiência sensorial. Experiência é o que você pode tocar. O que tiver além disso se torna algo desconhecido. Nós não temos como buscar, não temos como alcançar. O que é contrário à Bíblia. Porque apesar de Deus transcender a questão humana, nós podemos conhecê-lo cada vez mais, nós podemos buscá-lo cada vez mais. Contra o existencialismo, devemos reconhecer que existe uma dialética correta na Bíblia, entre aquilo que é objetivo, aquilo que está escrito, e a própria ciência. Nós sabemos que podemos trabalhar com esses dois eixos aí. Então, quando os diferentes aspectos da realidade são analisados para dar uma margem mais precisa do alvo conhecível, mas não é aceitável, quer dizer, eu não posso aceitar, apoiar-se apenas na transcendência do religioso para, com isso, negar a validade perpétua da verdade bíblica, da fé. Ou seja, eu vou dar um exemplo, a pessoa entra para o hinduísmo e passa a ter diversas experiências. Eu vou contextualizar que você vai entender. Aí, com base nessa experiência, ela declara que aquilo é verdadeiro e pronto. E esquece a fé bíblica. Imagina um cristão que vira hindu. Pode ser que tenha. Eu não conheço porque nós não temos muito hinduístas no Brasil. Mas é isso que o existencialismo está dizendo. A partir do momento que você começa a ter experiências, está valendo. E isso contradiz o que? A divindade, a manifestação de Cristo. Porque junto com a doutrina da divindade e da humanidade de Cristo, nós temos a doutrina da salvação, do arrependimento. Então, se não tem Cristo, se não tem o divino, se não tem o humano, não tem salvação, não tem critérios para o homem ser salvo. Basta ter a experiência. Então, nós negamos veementemente o modernismo nas suas três correntes, o racionalismo, o sentimentalismo e o existencialismo. Tá bom? Então, aqui, nós fechamos a aula 20, que é a parte 1 das heresias contra a cristologia, e na próxima semana, na aula 21, nós prosseguiremos com as heresias contra a humanidade de Cristo e as heresias contra a união hipostática. Então nós vemos todos vocês aí na próxima aula. Fiquem todos com Deus e na paz do Senhor Jesus. Tchau!